Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para trazer um estudo aqui de mais uma palavrinha para poder estar fazendo parte aí e aumentar o nosso conhecimento. Tem uma passagem numa carta, eu creio que é na carta de Pedro, que ele fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então, é isso que nós estamos fazendo, né? Crescer no conhecimento. Yeshua falou em algum momento para os seus discípulos que chegaria uma época que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, nós estamos vivendo numa era que eu creio que tem muita gente ensinando coisas erradas aí. Mas se você é uma pessoa que nem eu, que busca realmente a verdade, você não vai viver na mentira. Beleza, pessoal? E hoje a palavrinha é muito interessante, a palavra número. Beleza? Vamos lá então. O simbolismo de número e da numerologia é extremamente comum na religião e na magia. Nenhum evidente simbolismo numérico se encontra na Bíblia, pelo menos no significado que alguns números particular indicam uma pessoa, objeto, fenômeno ou ideias particulares. Contudo, os números são usados em outros significados diversos do materialmente aritmético, oferecendo assim um significado que nenhuma relação tem com o seu valor de quantidade. O significado era simplesmente parte do uso comum e não parte de qualquer especulação numerológica. Uso semelhante do número ocorre em nossa própria linguagem. Os números seguintes exigem uma explicação. 3. Embora o número 3 ocorra em bênçãos, invocações e apóstrofos, parece não ter particular significado. Há 3 filhos de Noé, o ancestral de todas as nações. Gênesis 10. 4. O significado original do 4 provavelmente vem dos 4 pontos cardeais, dos quais vêm os 4 ventos. Os 4 rios do paraíso irrigam toda a terra. Gênesis 2:10. Assim, o número 4 será associado à concepção do universo visível. O carro do Eterno é puxado por 4 animais na teofania de Ezequiel I. Os reis mesopotâmicos incluem em seus títulos Rei dos 4 cantos, isto é, do mundo. 7. O número 7 é considerado quase universalmente como dotado de especial significado. O termo hebraico para promessa e juramento é formado da raiz SHB. 7 e pode referir-se a uma cerimônia de juramento não mencionada. Maria Madalena era possessa de 7 demônios. Lucas, capítulo 8, verso 2. No caso hipotético dos saduceus, eles apresentaram um homem que tinha casado com 7 viúvas. Mateus capítulo 22, verso 25 e diante. O luto se abate sobre a mãe de 7 filhos. Jeremias capítulo 15, verso 9. E se afirma que Ruth é melhor do que 7 filhos. Ruth capítulo 4, verso 15. Há 7 dias na semana. Gênesis 2, 2. Os 7 são indicados para assistir os apóstolos.
Atos capítulo 6, verso 3. O diálogo sobre o perdão mostra um uso particular do número. Pedro pergunta se deve perdoar seu irmão 7 vezes. Mateus capítulo 8, verso 21 e 22. E Jesus responde que ele deve perdoar 70 vezes 7. Esse uso indica que o número 7 significa certa plenitude. Provavelmente, Pedro não der o significado de 7 numericamente, mas certo número requerido, além do qual a obrigação é cumprida e deixada de existir, por dar 7 o múltiplo de 7 vezes 10. Jesus remove qualquer limite. Os ritos de Balaão giram em torno do número 7. Números, capítulo 23, verso 1. Os israelitas marcharam 7 dias em volta de Jericó, com 7 sacerdotes tocando as trombetas. Josué, capítulo 6, verso 1. O 7º ano é o ano de sábado. O número 7 aparece por todo o Apocalipse. Há 7 igrejas, 7 espíritos, 7 lâmpadas, 7 selos, 7 anjos, 7 trombetas, cabeças do dragão, 7 cabeças de dragão, 7 chifres da besta, 7 pragas, 7 taças. Tudo isso mostra a ideia de plenitude ou de totalidade. Número 10. Um número redondado muito frequente. 10 é composto de 2 grupos de 5, a soma dos dedos, a raiz do sistema numeral decimal. O decálogo apresenta o número 10 como o número da plenitude. 12. O significado do número 12 vem do sistema sexagesimal sumério, que sobrevive em nossa dúzia. Há 12 tribos de Israel, ainda que apareça mais de 12 nomes tribais, isso significa a plenitude de Israel. De modo semelhante, provavelmente numa deliberada imitação. Yeshua escolheu os 12, embora haja mais de 12 apóstolos. No Novo Testamento, os 12 acham necessário completar seu número depois da morte de Judas, elegendo Matias há 12 meses, a plenitude do ano. Por isso, 12 é o sistema sexagesimal mais do que o 10 e no sistema decimal. 40 é um número redondado. 40 são os dias do dilúvio, Gênesis capítulo 7, verso 4. 40 anos de Israel no deserto, Êxodo capítulo 16, verso 35. 40 anos do reinado de Davi, 2 Samuel capítulo 5, verso 4. Os 40 dias da viagem de Elias, 1 Reis capítulo 19, verso 8. E os 40 dias de Yeshua no deserto, Mateus capítulo 4, verso 3. São imitações deliberadas dos 40 anos de Israel no deserto. A estação de Yeshua na terra depois da ressurreição foi de 40 dias. Atos capítulo 1, verso 3. 40 anos são aproximadamente uma geração. 70. Múltiplo de 10 vezes 7. Outra vez, um número redondado, de dimensões desconhecidas. Os filhos de Israel eram 70 por anciões de sua entrada no Egito. Gênesis capítulo 46, verso 27. Os anos do exílio são 70. Jeremias capítulo 25, verso 11. Há 70 anciões de Israel. Números capítulo 11. Mas o número é sem dúvida realmente 72. 6 vezes 12,
como havia 72 discípulos. Lucas capítulo 10. 70 anos são a vida ideal de um homem. Salmos capítulo 90, verso 10. Consequentemente, um período de tempo além da memória de um único indivíduo. Ademais, podemos mencionar o número de 144 mil escrito no Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, verso 4, e no 14, no primeiro, esse número corresponde a 12, o número das tribos de Israel, multiplicado por si mesmo e em seguida multiplicados por 1000, o número de uma unidade militar no antigo exército israelita. O número indica a plenitude de Israel. A igreja, no Novo Testamento, é concebida como a plenitude de Israel. Tal é a igreja celestial em sua plenitude final. Beleza, pessoal? Interessante, né? Tem tanta gente aí que tem dúvidas sobre esses 144 mil e aqui tirou essa dúvida claramente. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar abençoando você poderosamente. Se você quiser receber as mensagens diretamente por mim mesmo, manda uma mensagem aí por 61991192421, irmão Alex. Fique na paz e um grande abraço.